Uou, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar do episódio 7, capítulo 22 ou 23, se eu não me engano, de Mandaloriano, terceira temporada. Muitas coisas bacanas, a gente tem aí o pessoal revisitando o Mandalorianos antigos e da nova geração ou de castas diferentes se encontrando, muito conflito, muitos mistérios envolvendo o antigo império e segredos sendo revelados. Enfim, mais uma vez Mandaloriano não decepciona e eu vou dizer pra vocês, como meu amigo Flávio disse lá no nosso grupo do WhatsApp, o Mandaloriano é pra gente grande, meu amigo, o negócio é bem feito pra caramba. Bom, se você tá chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos pras telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá aí um clique no sininho, ative as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos, visite as nossas redes sociais e principalmente comente, meu amigo. Star Wars ganhando forma mais uma vez e graças à mão mágica de Jon Favreau e Dave Filoni, que estão trazendo aí o espetáculo, juntando aquilo que é canônico com a nova geração de Star Wars, fazendo uma transição um tanto quanto saudável, e o Mandaloriano é a plataforma para todo esse processo. E por falar em Mandaloriano, eu queria destacar uma coisa que eu tenho observado. Aliás, muitos de vocês que acompanham aqui no canal sabem que eu adoro essa série, mas tem um detalhe que me intriga bastante. Vocês devem estar percebendo que episódio a episódio, a Kate Sackhoff, que faz aí a Bo-Katan Kryze, ela tá ganhando destaque. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, eu acho que o papel dela como Bo-Katan é incrível. Ela tem um protagonismo poderoso enquanto líder mandaloriana, mas o detalhe é que ela está protagonizando demais. E o que isso significa? Isso dá a impressão de que realmente Pedro Pascal está indo embora da série. E eu francamente fico muito triste, porque eu sei o tamanho que essa série ganhou graças ao protagonismo dele desde o início. Mas a gente sabe que existe aí The Last of Us, que ele está envolvido, existem outros projetos que ele também está envolvido, e ele está com uma agenda requisitadíssima. Mandaloriano acabou ficando um percalço aí no caminho. Não que ele ignore isso, mas o Din Djarin, o personagem do Din Djarin, está ficando um tanto quanto servil demais a Bo-Katan, e ele está passando a tocha para ela. Dá para perceber que a todo tempo ela está ali à frente de todo esse processo. Uma parte desse episódio que eu achei uma graça, que é quando o Grogu recebe lá em Nevarro uma versão, só que agora meio que exotraje, do antigo Android IG-11, que agora é considerado como IG-12, uma versão sem a questão da memória, como os próprios operários que fizeram alterações nele lá fizeram, e deixam bem claro que ele agora é como se fosse um pequeno robô. Mais precisamente, se for fazer a comparação, ele lembra bastante um daqueles robôs, né? Um daqueles kaijus que a gente vê nos filmes aí desses super-heróis japoneses, né? Dos Tokusatsu. E aí a gente tem o pequeno Grogu que assume o cockpit do IG-12, como se fosse, como eu disse, um exotraje, lembrando inclusive o próprio Pacific Rim, que eram os Jaegers que faziam inclusive a conexão neural, mas na verdade aqui o Grogu, ele só controla, parecendo inclusive com aqueles alienígenas de Homens de Preto, que eles controlavam um daqueles caras gigantes lá, e era um cara controlando um androide gigante. Bom, muito bacana como isso acontece. O Grogu, ele acaba se tornando uma peça importante, porque ele tem esse aspecto em que viaja entre os dois mundos. Como a própria Bo-Katan é considerada pela armeira, por poder tirar o capacete e colocar, o Grogu, ele tem o melhor dos dois mundos, porque ele tem um treinamento entre o Luke Skywalker e o Din Djarin. Então ele tem dois pontos de vista de duas nações, de dois povos, os Jedi e os Mandalorianos, sob duas doutrinas que têm pensamentos com uma certa honra, mas de linhas diferentes completamente. Em um determinado momento do episódio, quando eles estão em Mandalore, todos eles, né, depois eu chego mais pra frente e conto pra vocês, tem um momento em que o Paz Vizsla e o Axel Wolves, que era o líder dos Mandalorianos revoltosos e tudo mais,
os dois estão jogando xadrez. E eles se desentendem, obviamente, nesse momento. São duas facções mandalorianas querendo se prevalecer e eles entram em conflito, um conflito bacana, inclusive. Só que quem vai apaziguar o conflito é o Grogu, usando o corpo do IG-11, agora IG-12. E é legal a gente ver que é isso que configura ele uma criatura que anda entre as duas doutrinas, tanto a do Jedi quanto a dos Mandalorianos, apaziguando um pouco. Tanto até que o próprio Din Djarin comenta com a Bo-Katan, que ela pergunta, você que ensinou isso pra ele? Ele falou, não. Ele não aprendeu isso comigo, ele obviamente aprendeu com o Luke Skywalker. Falando sobre essa cena, eles vão para Mandalore porque agora eles conseguem reunir uma frota, um grupo de Mandalorianos, apesar de haver diferenças entre os Night Owl e os Death Watch, né, que são os Olhos da Morte e os Olhos e as Corujas Noturnas. São duas facções mandalorianas que não se bicam e eles estão agora tendo que trabalhar juntos nessa história, né? E o legal é que uma grande parte deles vão para Mandalore para tentar reconstituir, porque a ideia é justamente reestruturar Mandalore e trazer de volta os dias de glória do planeta que foi destruído pelo Purgo, a comando inclusive do próprio Moff Gideon. E aí a gente percebe que todos eles começam a se mostrar fiéis a Bo-Katan. Por isso que eu falo que o protagonismo dela tá ganhando muito espaço e tudo mais. Grande parte do próprio Din Djarin, inclusive, dizem sim a isso, né? E ela vai ganhando essa força. Chegando em Mandalore, logo de cara eles mandam um grupo de reconhecimento e é lá para justamente ver se eles podem aportar e tudo mais e seguir adiante. Eles são surpreendidos por uma embarcação, lembrando bastante um barco, como se fosse uma nave com pás, que flutua por cima das placas de cristal que ficaram formadas depois da noite do Purgo. Eles estão lá navegando e são mandalorianos sobreviventes do Purgo que ficaram em Mandalore. E eles estão, assim, muito acabados, são maltrapilhos, mas ainda com os capacetes, com aquela coisa, com jetpacks. Eles estão sobrevivendo dentro daquele contexto. E eles conhecem Bo-Katan, eles lembram da Lady Bo-Katan, que é assim como ela é chamada, né? Bacana como tudo isso é mostrado. E eles se unem àquele grupo e a partir dali eles começam a explorar. Bacana que a Bo-Katan disse que o solo de Mandalore ele ficou comprometido e trouxe à tona outras criaturas que estavam nas sombras e acabaram ganhando espaço. Tanto que num episódio, acho que no segundo ou no terceiro dessa série, no segundo inclusive, eles vão explorar Mandalore justamente para encontrar as águas vivas e eles se dão de cara com os Alamitas, que são primatas que vivem por ali. E agora nesse episódio, uma criatura gigantesca, que inclusive na hora que ela aparece, a impressão que eu tive é que seria o próprio mitossauro dando as caras ali, mas na verdade não se tratava do mitossauro, era uma criatura bestial, gigantesca, pré-histórica quase, mas que não era o mitossauro, que inclusive consegue destruir a embarcação que aportou todos eles no momento que eles chegaram em Mandalore. Eles vão para os subterrâneos de Mandalore justamente para poder se abrigar e evitar que coisas piores aconteçam. E a gente percebe que eles estão indo justamente para o lugar que é considerado o coração dos Mandalorianos, que é a Forja. E aí fica uma pergunta, entre eles que foram até Mandalore para poder fazer esse aporte e tudo mais, a armeira estava junto. E quando eles encontraram essa embarcação, havia muitos mandalorianos que estavam feridos. De todos eles ali, que isso inclusive é uma questão que eu fiquei cabreiro, né? Aliás, a série está tendendo para um fechamento que eu acredito que vai ter um plot bem pesado, que eu tô desconfiando que vai ter ligação direta com a Ahsoka, a série da Ahsoka. Mas de qualquer forma, o que está sendo apresentado é a armeira de todos eles, não sei se eu já cheguei a dizer isso aqui no canal, mas de todos eles, é a que mais conhece a cultura mandaloriana. Inclusive, uma coisa que ela sempre fala, em todos os episódios que ela aparece, ela fala da Forja. A Forja é o local que é considerado como o coração dos mandalorianos. É o local onde, o nome já diz tudo, é a Forja, onde as armaduras são forjadas, onde as jetpacks, todo e qualquer gadget que compõe a formação mandaloriana, ela é feita nesta forja. E ela
não participa desse momento, muito pelo contrário, ela está indo embora, levando os Mandalorianos feridos de volta para a frota que ficou orbitando o Mandalor, e ficou por isso mesmo. Tá, a gente sabe que Mandaloriano nunca deixa as coisas para ficar por isso mesmo, sempre fica uma brecha para que algo lá na frente venha acontecer. Então, se ela voltou para a frota junto com esses Mandalorianos, muito provavelmente teremos a interferência de alguém em cima de tudo isso, e não vai ser pouca coisa. E enquanto isso, esses Mandalorianos que ficaram lá embaixo, tentando reavivar o coração de Mandalor, eles são surpreendidos por jetpacks que são vistas ao longe. E realmente, quando você vê, você fala, caramba, são mais Mandalorianos que, como os caras que são náufragos, também estavam vivendo ali. E pasmem, a gente toma na cara mais uma vez com um plot twist que é de encher, de explodir as cabeças. E esse plot twist eu só vou explicar pra vocês depois que você assinar o canal, porque a gente aqui tá no hype pelo final dessa série. Então aproveite e deixa aqui a sua inscrição no canal, beleza? Comente e vamos que vamos. Bora! Então aí, meu amigo, a gente continua com essa questão aí dessas jetpacks que estão chegando. Só que, para dizer para vocês quem são essas jetpacks, a gente volta pro começo do episódio. E a gente abre o episódio com a serva de Moff Gideon, que se encontra com uma daqueles droids de reconhecimento que a gente viu em O Império Contra-Ataca, e ela se identifica com um número de patente que dá o acesso para uma comunicação com alguém. E este alguém é ele, Moff Gideon, que está escondido em algum lugar da galáxia, a gente não sabe exatamente onde é. E o Moff Gideon, depois da transmissão, ele conversa justamente com ela para saber como que está o projeto que eles estão fazendo de clonagem e tudo mais, o que ela conseguiu fazer com o Dr. Pershing, que foi dito lá no episódio 3, e o que vai ser daí pra frente. Enfim, ela está em missão de espiã para Moff Gideon. Isso ficou muito claro nos episódios anteriores, que ela não estava com boas intenções. Essa coisa dela ter sido convertida pela Nova República é uma grande balela, e ela só está lá como uma célula infiltrada para conseguir informações para Moff Gideon. E o detalhe, depois que essa cena corta, a gente vai ver o Moff Gideon tendo um encontro com aquilo que a gente conhece como o Conselho das Sombras, que é formado por pessoas que são ex-imperiais, aliás, são remanescentes imperiais que vivem em locais escondidos pela galáxia e que planejam a reconstrução daquilo que foi mostrado como nova parte da trilogia. E eu tô falando da construção da Primeira Ordem. E aí, meus amigos, vocês podem acreditar que esse grupo vai ser responsável por trazer mais base pra gente entender quem era Rey, quem era Kylo Ren, e é muito provavelmente que daqui pra frente, talvez até em Ahsoka, em alguns momentos aí, a gente tenha de volta algumas batalhas com Luke Skywalker, e muito provavelmente a gente veja um pouco mais de Han Solo e da própria Princesa Leia. Bom, gente, essas conexões estão aí no caminho, mas esse Conselho das Sombras tem um plano. Eles têm um plano de reconquistar tudo, de construir essa ordem, e acima de qualquer coisa, eles têm à frente de tudo isso o Moff Gideon. E o Moff Gideon, entre todos aqueles que estavam, e aliás eles se apresentam em holografia, eles estão lá nessa conversa justamente para tentar fechar planos para poder reconquistar e derrubar a Nova República. E um deles é conhecido como o Capitão Tela, né? E esse Capitão Tela, ele é diretamente ligado com o Almirante Thrawn. Eu disse para vocês no episódio anterior que muito provavelmente agora para os finais da temporada de Mandaloriano, alguma menção a Thrawn, talvez ele nem apareça, talvez alguém desse a intenção de que ele fizesse parte daquela história, daquele universo. E nesse episódio a gente tem essa confirmação. O Moff Gideon questiona o porquê do Thrawn não ter aparecido até agora, sendo ele uma das pessoas que são cotadas para ser o herdeiro do Império. Aliás, o título Herdeiro do Império é uma das possíveis produções cinematográficas que Star Wars está para trazer ainda, que vai ter esse título, e muito provavelmente o Thrawn vai ser o herdeiro do Império. E o detalhe, né? Dentro de tudo isso, existe ainda a questão das clonagens, né? E as clonagens são citadas dentro de um projeto que é liderado pelo oficial Brandon Hux, né? E o Brandon Hux, ele é o pai do Hux
que aparece lá em da nova trilogia, eu acho que é no terceiro filme, se eu não me engano. E esse cara é um dos responsáveis por financiar e dar continuidade aos projetos de clonagem que o Moff Gideon, junto com o Pershing, estão fazendo desde a primeira temporada de Mandaloriano. E o detalhe, o nome do projeto é o projeto Necromancer, que justamente vai usar algumas células que eles devem ter coletado do pequeno Grogu para poder replicar e criar novos organismos com base nos midi-chlorians Jedi que eles conseguiram coletar do pequeno Grogu. E o detalhe, esse projeto Necromancer muito provavelmente vai ser responsável também pela clonagem ou construção até do líder Snoke, que também aparece na nova trilogia, ou até mesmo, e se eu não me engano, se até mesmo pode ser responsável pela construção de um clone do próprio senador Palpatine. Bom, daí por diante temos todo esse circo armado, né? Temos praticamente a confirmação que o Almirante Thrawn navega entre as águas de Mandalorian, e agora a gente volta justamente para o momento em que os Mandalorianos estão em combate com essa casta que está chegando com jetpack, que na verdade não são Mandalorianos, são soldados do Império que estão usando armaduras de Beskar. Meus amigos, quando você vê esse grupo de soldados do Império com tanto poder bélico e proteção, você pode saber que tem alguém com mão muito forte atrás disso. Um combate ferrenho se estabelece ali, eles enfrentam todos eles, é quase pau a pau, é quase como Mandaloriano contra Mandaloriano, e eles são acuados para um determinado lugar que leva eles a uma espécie de construção dentro ali das próprias cavernas de Mandalor, muito próximo à Forja. E eles são encurralados, entre eles Bo-Katan. E o detalhe, de todos eles que ficam encurralados, um só fica para fora. E esse é o Din Djarin. E a gente percebe que aquele lugar não se trata só de uma instalação que tem uma cara bem feita. Muito pelo contrário, ela não é só bem feita. Ela é do Império, e não só do Império, ela pertence a Moff Gideon, que construiu uma base dentro de Mandalore e está lá há tempos, explorando os recursos naturais do planeta para poder se prevalecer. Inclusive, quando ele aparece inclusive com uma armadura de Beskar preta, lembra bastante a imponência do próprio Darth Vader e, de certa forma, muito bonito. E ele chega como voando com uma jetpack lindamente, mostrando a que se veio. E mais uma vez ele questiona a Bo-Katan por estar com Darksaber, questiona a Bo-Katan por manter a liderança de Mandalore, e ele ameaça ela mais uma vez, justamente porque no passado a Bo-Katan fez negociatas com Moff Gideon. No passado, antes da Noite do Purgo, para que evitasse a morte de todos os Mandalorianos, ela fez um trato com Moff Gideon, que isso é revelado agora no episódio, e esse trato era que ela entregasse o Darksaber, e a partir dali ele deixaria toda a Mandalore livre de qualquer tipo de ameaça. E ao contrário, ele trai a Bo-Katan e justamente dá a ordem da Noite do Purgo que a gente conhece aí. Então existe esse distúrbio entre essas duas castas, justamente pela traição que aconteceu. A Bo-Katan carrega uma culpa muito grande nas costas por ter sido a responsável, por ter feito uma negociata que não deu certo e acabou custando a vida de um planeta inteiro, de uma cultura inteira. E ela tenta agora retomar isso daí. Por isso que eu acredito que esse protagonismo seja grande para ela nesse momento da série. E o detalhe, o bacana é que o Mandaloriano fica sozinho e ele é pego justamente para poder ser torturado e entregar todos os detalhes que ele precisa. Inclusive, muito provavelmente ele vai ter que entregar informações do pequeno Grogu. Só que não basta apenas isso. No momento em que o Mandaloriano é levado, o Moff Gideon dá ordem para que todos os Mandalorianos sejam executados se eles não se entregassem. E nesse conflito, quem fica para trás de propósito para garantir que todos os outros Mandalorianos consigam sair é ele, o gigante Paz Vizsla. Ele se tranca do lado de fora com toda a armada do Império e usa a metranca dele, que é a cena mais linda. Dá pra ver que a metranca, de tanto ele atirar, parece que ele tem uma munição infinita. As pontas da metralhadora dele começam a ficar vermelhas de tão quente, de tanto uso naquele momento. Obviamente chega uma hora que ela trava e ele tem que travar uma batalha contra aqueles
soldados ali. E a Bo-Katan fica indignada por ele não ter aceitado fugir junto com os outros colegas, uma vez que ela usou o sabre negro para abrir uma comporta ali e liberar todo mundo daquele conflito. Detalhe, o Paz Vizsla consegue derrotar todos os caras, porque o cara é grande, o cara é gigante, é um brucutu do caramba. Só que ele não é páreo para a guarda pretoriana, que inclusive lembra bastante a guarda pretoriana que o próprio Jon Snow que usava nos filmes da nova trilogia. E o detalhe, é covarde a forma como isso acontece, porque todos eles encurralam o Paz Vizsla, que luta ferrenhamente até o seu último momento, e ele é, no final, abatido, assassinado pelos 3 soldados pretorianos que estavam ali. E a gente encerra o episódio com esse luto, perdendo um grande guerreiro que na verdade acabou sendo um grande parceiro de Din Djarin. Foi ele inclusive que ajudou o Din Djarin na noite em que ele salvou o Grogu, na época que ele tinha inclusive a Razor Crest, e agora também, depois que tudo isso aconteceu, foi ele que agradeceu muito ao Din Djarin depois dele ter salvo o filho dele naquele momento em que ele ia ser devorado pela criatura lava. Bom, muita história ficou pelo caminho. Eu espero que o Paz Vizsla não tenha falecido, que ele ainda tenha um fôlego, apesar de ter sofrido ferimentos gravíssimos, né? Porque eles usaram os pretorianos usaram umas lanças que tem uma luminescência que atravessa o Beskar, cara. Pra vocês terem uma ideia do poder bélico que esses caras têm. E eles empalaram praticamente o Paz Vizsla, que ficou ali caído, morto, depois de ter tentado até o final vencer esses caras, mas não ficou. Mas eu espero que no último episódio, no último fôlego, ele volte o Paz Vizsla e mostre para todo mundo quem é realmente esse cara. Essa é a minha esperança, porque eu gostei muito do personagem. Bom, meus amigos, então a gente tá nesse episódio que é o penúltimo da série. Semana que vem, o 8º e derradeiro fechamento de Mandaloriano, 3ª temporada, beleza? Estaremos aqui para comentar, muito provavelmente espero conseguir assistir na madrugada em primeira mão com vocês. Mas antes de mais nada, eu quero saber de você, o que é que você achou deste 7º episódio, o penúltimo da série, beleza? Meu nome é Alex Filho, eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de todos vocês, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Como deve ser.